In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow heart. With the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. If the Protestants right, the Catholics lost. Se os protestantes estão certos, os católicos estão perdidos. The Catholics right, the Protestants lost. Se os católicos estão certos, os protestantes estão perdidos. But the Bible said that He will judge the world by Jesus Christ. And He is the Word. Mas a Bíblia diz que Ele julgará o mundo por Jesus Cristo. E Ele é a Palavra. Then He'll judge it by the Word. Então Ele o julgará pela Palavra. And all denominations get off of that Word to make their creed. E todas as denominações saem dessa palavra para formar seus credos. I just asked any to prove to me where they take the full Word. Eu só peço a qualquer um para provar-me onde eles tomam a palavra completa. They can't do it because it's controlled by a system of man. Eles não o podem fazer porque isto é controlado por um sistema de homens. Where you got man, Onde se tem o homem, God never did deal but with one person at a time. Deus nunca lidou com mais de uma pessoa de cada vez. He never even had two prophets at the same time. One. Ele nunca, nem mesmo teve dois profetas ao mesmo tempo. Um. God can get one man in His hand. Deus pode tomar um homem em sua mão. He doesn't deal with you, your organization, He deals with you. Ele não lida com você, sua organização. Ele lida com você. Now, upon that basis, we come to the Feast of the Trumpets, the hidden mysteries. Agora, sobre essa base, nós chegamos à festa das trombetas, os mistérios ocultos. It's prophesied it was to be that way, therefore it had to be revealed in the way that it was. Está profetizado que seria dessa maneira, portanto, isto tinha de ser revelado da maneira como foi. But to be revealed in this last day, to fulfill exactly what I've just said, Mas para ser revelado neste último dia, para cumprir exatamente o que eu acabei de dizer, Malachi, the 4th chapter, Luke, the 17th chapter, and the 30th verse, how He would do it. Malaquias capítulo 4, Lucas capítulo 17 e o versículo 30, como ele o faria. And Hebrews 13:8, Hebrews 4:12, and many of those scriptures that tell us. Hebreus 13:8, Hebreus 4:12 e muitas daquelas escrituras que nos dizem. Now, if that's foreign to some of you, may I say that God always, the way God is known amongst people is by being prophetic. Agora, se isto é desconhecido para alguns de vocês, permitam-me dizer que Deus sempre, a maneira como Deus é conhecido entre as pessoas é por ser profético. The Jews always know to believe their prophets. Os judeus sempre souberam crer em seus profetas. He said, if there be one among you, I, the Lord, will speak to him in spiritual dreams and in visions. Ele disse, se entre vós houver um, eu, o Senhor, falarei com ele em sonhos espirituais e em visões. And what He says come to pass, and hear Him. E se o que ele disser se cumprir, então ouviu. They were always. Eles foram sempre. That's how they failed to recognize Jesus and had to class Him something else. Assim é como eles falharam em reconhecer a Jesus e tiveram de classificá-lo como alguma outra coisa.
So they made him an evil spirit, Beelzebub, because he was able to discern the thoughts that was in their hearts. Assim eles o classificaram como um espírito maligno, Beelzebu, porque ele era capaz de discernir os pensamentos que estavam em seus corações. We always know that that's a sign of the Word. Nós sabemos que esse é sempre um sinal da palavra. Hebrews, the 4th chapter, the 12th verse, said the Word of God is sharper than a two-edged sword and a discerner of the thoughts and intents of the heart. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: A palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. When He, the Holy Ghost, will come upon you, He will remind you of these things I've said and will show you things to come. Quando vier a vós aquele Espírito Santo, ele vos fará lembrar destas coisas que tenho dito e vos anunciará o que há de vir. God in sundry times and divers manners, Hebrews 1, spoke to the fathers through the prophets in this last days through His Son, Jesus Christ. Havendo Deus antigamente, de diversas maneiras, Hebreus 1, falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias por seu Filho, Jesus Cristo. The same God just changed from the prophets to the Son, that's all. See? O mesmo Deus somente mudou dos profetas para o Filho. Isso é tudo, estão vendo? Always the same message, the same way of doing it. Sempre a mesma mensagem, a mesma maneira de fazê-lo. Now, it's prophesied that the churches that be in this condition had to be restored back again. Agora está profetizado que as igrejas estariam nesta condição, teriam de ser restauradas. And he said in Malachi 4 that he would send Elijah the prophet and would restore the people back again, where they'd bring it. E ele disse em Malaquias 4 que ia enviar o profeta Elias e restauraria o povo com a trazê-lo. Notice, just before, right after his message, there will be a time when the world will burn, and the righteous will walk out upon the ashes. Observem, e um pouco antes ou imediatamente depois de sua mensagem, haverá um tempo quando o mundo será queimado e os justos caminharão sobre as cinzas. Now, to some theologian that might be listening in on the tape somewhere around the world, Agora, para alguns teólogos que talvez estejam ouvindo na fita, em algum lugar ao redor do mundo, if you think that was John, remember, then the Scriptures is wrong. For the world did not burn after John's message. se você pensa que isso foi João, lembre-se então de que as Escrituras estão erradas porque o mundo não foi queimado depois da mensagem de João. Jesus did not come and take the people in the millennium, but He's promised to do it after the spirit of Elijah comes up on the earth again. Jesus não veio e introduziu o povo no milênio, mas ele prometeu fazê-lo depois que o espírito de Elias vier à terra novamente. Notice, now, in Malachi 4 we see here that this is supposed to be done to restore what? The faith of the people back to the original fathers, the Pentecostal doctrine, the original fathers. Observem agora em Malaquias, nós vemos aqui que isso deve ser feito para restaurar o quê? A fé do povo de volta aos pais originais, a doutrina pentecostal, os pais originais. And He will restore the people back to the fathers. E ele restaurará o povo de volta aos pais. We find in Luke 17, Jesus said that when He come, in this last days, Luke 17:33, Encontramos em Lucas 17. Jesus disse que quando ele vier nesses últimos dias, Lucas 17:33, we find out that Jesus said, as it was in the days of Lot, so will it be at the coming of the Son of Man, when the Son of Man is being revealed. encontramos que Jesus disse, como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem estiver sendo manifestado. Now notice He come in three sons' names. Agora observem, ele vem no nome de 3 filhos. He come in the name of the Son of David, or the Son of Man, Son of God, Son of David. Ele vem no nome do Filho de Davi, ou o Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Now He had to come as Son of Man because He was a prophet. Agora, ele teve de vir como Filho do Homem porque ele era um profeta. Jehovah Himself called the prophet Son of Man.
o próprio Jeová chamou os profetas de filho do homem. And Jesus never referred to himself as Son of God. He referred to himself always as Son of Man. E Jesus nunca se referiu a si mesmo como filho de Deus. Ele se referiu a si mesmo sempre como filho do homem. And notice, he revealed himself then as the prophet, the seer. E observem, ele se revelou então como o profeta, o vidente. He said, if I do not the works of my Father, then believe it not. Disse, se não faço as obras de meu Pai, então não acrediteis nisto. He met every description that was spoke of him in the Scripture, even to his death, burial, resurrection, his crucifixion, his birth, all. Ele se enquadrou em cada descrição que foi falada dele na Escritura, até mesmo em sua morte, sepultamento, ressurreição, sua crucificação, seu nascimento, tudo. And in his word, he met the description of the seer, the Son of Man. E em sua obra, ele se enquadrou na descrição do vidente, o filho do homem. Now he's been revealed through the church ages, now watch, through the church ages as Son of God. Agora, ele tem sido revelado através das eras da igreja. Agora observem, através das eras da igreja como Filho de Deus. God being a Spirit, the Holy Spirit. Deus sendo um Espírito, o Espírito Santo. He revealed himself in the church ages as in the congregation as the Holy Spirit among the people. Ele se revelou nas eras da igreja como na congregação, como o Espírito Santo entre as pessoas. We find in Laodicea church age, the last church age, he's put out of the church. Descobrimos na era da igreja de Laodiceia, a última era da igreja, que ele é posto para fora da igreja. Nowhere else was he ever put out in any age. But in the Laodicea church, Em nenhum lugar mais foi ele posto para fora, em nenhuma era, a não ser na era de Laodiceia. because they said we're rich and have need of nothing. Porque eles disseram, ricos somos e de nada temos falta. Know it not that you're miserable, poor, naked, and blind, and don't know it. E não sabes que és um miserável, pobre, nu e cego, e não o sabes. He was put out of the church age, Ele foi posto para fora da era da igreja. and then according to Luke 17, he said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. E então, de acordo com Lucas 17, ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Now he was reading the same Genesis that we read. Agora, ele estava lendo o mesmo Gênesis que nós lemos. Notice in Sodom, what taken place? Observem, em Sodoma, o que aconteceu. What was it in Sodom? O que aconteceu em Sodoma? Abraham, there's always three classes of people. Abraão, há sempre três classes de pessoas. There was Abraham, the elected and called out outside of Sodom itself. Ali estava Abraão, o eleito, e chamado para fora da própria Sodoma. There was Lot, the church member, or denominational man, down. Ali estava Ló, o membro da igreja, ou homem denominacional, embaixo. He became part of that world by being the mayor of the city. Set in the gate, he was a judge, which is the mayor. Ele tornou-se parte desse mundo. Ao ser o prefeito da cidade, sentava-se à porta. Ele era o juiz, o qual é o prefeito. And there was Sodom itself. E ali estava a própria Sodoma. Now, at the evening time or the middle of the day, when Abraham was under his oak, 3 angels appeared to him. Agora, no tempo do entardecer, ou no meio do dia, quando Abraão estava sob seu carvalho, 3 anjos lhe apareceram. 2 of them went down in Sodom and preached the gospel and tried to call him out. 2 deles desceram para Sodoma e pregaram o evangelho e tentaram chamá-los para fora. They wouldn't do it. They were perverted. Eles não quiseram fazê-lo. Eles eram pervertidos. Lot and his wife only and 2 of his daughters started out, and the wife turned to a pillar of salt. Ló e sua esposa somente e 2 de suas filhas saíram. E a esposa transformou-se em uma estátua de sal. But the one that stayed and talked to Abraham, and Abraham called Elohim, the Almighty. Mas aquele que permaneceu e falou com Abraão, que Abraão chamou Elohim, o Todo-Poderoso. Genesis 1, God in the beginning, God, Elohim, the all-sufficient one,
the self-existing one. Gênesis 1. Deus, no princípio Deus, Elohim, o todo-suficiente, o que existe por si próprio. Abraham called him Elohim, Abraão chamou Elohim, and he sat down and eat with Abraham. He drank, he was in human flesh. e ele se sentou e comeu com Abraão, ele bebeu, ele estava em carne humana. And watch the sign that he gave Abraham. E observem o sinal que ele deu a Abraão. Now they were looking for a coming son, a promised son, Isaac. Agora eles estavam esperando por um filho que viria, um filho prometido, Isaque. 25 years on a long journey they had looked for it. But they were at the end of the journey. Por 25 anos, em uma longa jornada, eles tinham esperado por isto, mas eles estavam no final da jornada. God had appeared in many forms as he has through the church ages, and lights and so forth, as he spoke to Abraham and by voices. Deus tinha aparecido em muitas formas, como ele tem feito no decorrer das eras da igreja, em luzes e assim por diante, como ele falou a Abraão e por vozes. But just before the coming son arrived, Mas um pouco antes de chegar o filho que viria. now we've been through it, and you know I'm just rehearsing to get this to you. Agora, já vimos isto e vocês sabem que estou apenas repassando para mostrar-lhes isto, That he changed the body of Abraham and Sarah immediately after this, so they could receive the son. que ele mudou o corpo de Abraão e Sara imediatamente depois disto, de modo que eles pudessem receber o filho. Notice the last sign that they got before the son arrived was Jehovah talking to them in the form of a man. Observem, o último sinal que eles receberam antes que o filho chegasse foi Jeová falando-lhes na forma de um homem. And how they know this was Jehovah, because he said Abraham, not Abram. E como eles souberam que era Jeová, é porque ele disse Abraão, não Abrão. Just a few days before God had changed his name. Uns poucos dias antes, Deus tinha mudado o seu nome. Where is thy wife Sarah, not S-A-R-R-A, but S-A-R-A-H, princess? Onde está Sara, tua mulher? Não S-A-R-A-I, mas S-A-R-A, princesa. And Abraham said, she is in the tent behind you. E Abraão disse, ela está na tenda, detrás de ti. And he said, I, that's a personal pronoun, I will visit you according to my promise. E ele disse, eu, esse é um pronome pessoal, eu te visitarei de acordo com minha promessa. At the time of life, the next 28 days, something's going to happen to Sarah. Por este tempo da vida, nos próximos 28 dias, algo vai acontecer a Sara. And Sarah, in the tent, smiled in herself and said in her heart, how could this be, seeing I'm old and have pleasure with my Lord, who is also old, Abraham? E Sara na tenda riu-se consigo e disse em seu coração, como poderia isto ser, sendo eu velha, e ter prazer com meu senhor, o qual também é velho, Abraão? And the angel, or the man, said, why did Sarah say that in her heart? E o anjo ou o homem disse, por que disse Sara isso em seu coração? In the tent behind him. Na tenda atrás dele. Why did she say these things cannot be? Por que disse ela que estas coisas não podem ser? See, a man in human flesh, like a prophet, yet it was Elohim, discerning the thought that was in Sarah's heart behind him. Estão vendo? Um homem em carne humana, como um profeta, todavia era Elohim, discernindo o pensamento que estava no coração de Sara detrás dele. And Jesus said, as it was in the days of Lot, so will it be at the coming of the end of the world, when the Son of Man, not Son of God, when the Son of Man will be revealed. E Jesus disse, como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do fim do mundo, quando o Filho do Homem, não Filho de Deus, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. Hadn't had it through the... Não tinham tido isto no decorrer da era. See that perfect continuity of the Scripture? Estão vendo a perfeita continuidade da Escritura.
Here we live in it. Aqui estamos vivendo nisto. Mysteries even of the baptism in the name of the Lord Jesus, and away from the oneness idea and these other things. Os mistérios, até mesmo do batismo em nome do Senhor Jesus, e longe da ideia dos unitários. How the Holy Spirit has moved that in and showed it perfectly. E estas outras coisas, como o Espírito Santo trouxe isso e mostrou perfeitamente. And the true baptism of the Holy Spirit, the token, and everything, it placed it. E o verdadeiro batismo do Espírito Santo, o sinal e tudo, e colocou isto em posição. And how he placed every reformer and everything just exactly. E como ele colocou cada reformador e tudo exatamente. See right before our own eyes. And it's not in a corner, it's world knowing. E vejam bem diante dos nossos próprios olhos. E isto não está em um canto, isto é mundialmente conhecido. Jesus, the Son of God, revealing himself by the Scriptures, Jesus, o Filho de Deus, revelando-se por meio das Escrituras. making that Scripture that has been predestinated to this day like it was to that day and all other days, live. Fazendo essa Escritura que foi predestinada para este dia, como foi para aquele dia e para todos os outros dias, viver. And to believe it is the evidence of the Holy Spirit. E crer nisto é a evidência do Espírito Santo. Righteousness, you can't pronounce that just going to church is the evidence of the Holy Ghost. Justiça, não se pode declarar que simplesmente indo à igreja seja a evidência do Espírito Santo. If you do, then them Pharisees had it. See? Caso se faça isto, então aqueles fariseus o tinham, estão vendo? You can't pronounce shaking or jumping if you do, the heathens has got it. Não se pode declarar estremecer e pular como sendo a... Caso se faça isto, os pagãos o têm. If you say speaking in tongues, what devil worship doesn't speak in tongues? Tell me one. Caso se diga falar em línguas, que adoração de Satanás não fala em línguas? Diga-me uma. Brother Jackson sitting here from Africa, he could tell you that. O irmão Jackson, sentado aqui da África, ele poderia dizer-lhes isso. I've been in the Indian camps here, see the witches and wizards cut themselves and pour their own blood and speak in tongues, and the witch doctor interpreted. Tenho estado aqui nos acampamentos índios, aqui vi os bruxos e feiticeiros se cortarem e derramarem seu próprio sangue e falarem em línguas, e o curandeiro interpretá-lo. And see him lay down a pencil and write in unknown tongues, so that's not it. Eu os vi depositarem um lápis ali e escreverem em línguas desconhecidas. Assim que isso não é ele. What is the true evidence? Mas se isto, qual é a verdadeira evidência? Jesus said that you believe that I'm He, and He is the Word. Jesus disse que creiais que eu sou, e Ele é a palavra. Why didn't they get it? Porque eles não o receberam? Why didn't the Jews get it? Porque os judeus não o receberam. They were righteous men, they were good men, they were holy men. Eles eram homens justos, eles eram homens bons, eles eram homens santos. And there were all kinds of people. But to whom is predestined to hear the word? E havia todo tipo de gente, mas a quem está predestinado a ouvir a palavra? And how do you know whether it is the word? Each one says this. E como sabe você se é ou não a palavra? Cada um diz isto. It's the promise of the Bible being vindicated of that age. There you are. Then you come back to where the Holy Spirit is. É a promessa da Bíblia sendo vindicada dessa era. Aí está. Então se retorna aonde o Espírito Santo está. Watch the sound of the trumpet in a few minutes. What it declares. Observem o som da trombeta em alguns minutos. O que isto declara? The trumpet, the gospel trumpet. See who can hear it. A trombeta do Evangelho. Vejam quem pode ouvi-la. Remember, those in the walled cities could not come out in the Jubilee. Lembrem-se, aqueles nas cidades muradas não podiam sair no jubileu. No, sir, they were in the walls. They stayed there. Não, senhor, eles estavam dentro dos muros, eles ficavam lá. It was over their slaves the rest of their life and had to be marked. Era tarde demais, eles eram escravos pelo resto de suas vidas e tinham de ser marcados. Now, as we see all these patterns, notice.
Agora, enquanto vemos todos estes exemplos, observem. Now, these acts, Malachi 4, and all this, and Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday and forever. Agora, estes atos, Malaquias 4 e tudo isto, e Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. He remains forever the Word made manifest. Ele permanece eternamente a palavra manifestada. That's exactly what he declared the prophets. Isso é exatamente o que ele declarou aos profetas. A prophet doesn't only mean a seer, a foreteller. It means a revealer of the word that's written. Um profeta não quer dizer apenas um vidente ou um que prediz. Quer dizer um revelador da palavra que está escrita. His own life, his own works reveals and vindicates the word of that day. Em sua própria vida, suas próprias obras revelam e vindicam a palavra desse dia. Like Noah building the ark, Moses down there, whatever more than any prophet. The promised word for that hour. Como Noé construindo a arca, Moisés lá, e quem mais que seja, e qualquer promessa, a palavra prometida para essa hora. Now we know that he's with us. We believe that. Agora sabemos que ele está conosco. Cremos nisso. You see his word made manifest by photographs, by scriptures, by declarations in the heaven, on earth, everything else that he said. Vocês estão vendo sua palavra manifestada por fotografias, por escrituras, por declarações do céu, na terra, tudo o mais que ele disse. Not one time has it failed. Nem uma vez isto falhou. I ask any person to show me from the different parts of the country or over the world. Peço a qualquer pessoa para mostrar-me de diferentes partes do país ou do mundo. You're obligated to write me and tell me where one time it ever failed. Vocês estão obrigados a escrever-me e contar-me onde alguma vez isto tenha falhado. Perfect word by word. Now, that's a promise. Perfeito, palavra por palavra. Agora, isso é uma promessa. Why was he to appear in this last days? Por que devia ele aparecer nesses últimos dias? If you go back and you tape listeners to the bride tree and bring up where Christ was, that tree that was in the Garden of Eden. Se vocês retornarem, e vocês, ouvidores de fitas, até a árvore noiva e a trouxerem até onde Cristo estava, essa árvore que estava no Jardim do Éden. The first Adam that fell, and this second Adam was cut down by sin. O primeiro Adão que caiu, e este segundo Adão foi cortado pelo pecado. They hung him on a Roman tree, and out of that come out the bride tree that he promised that we see in the scriptures. Now, in order to get the bride, eles o penduraram numa árvore romana, e desse saiu a árvore noiva que ele prometeu, que vemos nas Escrituras, agora para obter a noiva. Like the pyramid, that comes in minority all the time. From the great wide, from Luther, Wesley, Pentecost. Como a pirâmide, como isto vem diminuindo o tempo todo, da grande largura de Lutero, Wesley, Pentecostais. And then the capstone in the top of it is so honed. And each one of those stones are so perfectly put together. E então a pedra de coroa no topo disto é tão aguçada e todas aquelas pedras estão tão perfeitamente unidas. And we don't know yet how they did it. But it's so perfectly put together in that pyramid. E nós ainda não sabemos como eles fizeram isto, mas isto está tão perfeitamente unido naquela pirâmide. We're not pyramid teaching now, we're just... E nós não estamos ensinando sobre a pirâmide agora. Estamos apenas... Enoch and them built it years ago, and it stands for a symbol. Enoque e os demais a construíram anos atrás. E ela está ali como um símbolo. Just the same as the sun rises and sets. Just the same as the tree drops its leaf, it comes back again. Assim como o sol se levanta e se põe, assim como a árvore deixa cair sua folha e volta novamente. As the fish and the cattle and everything else symbolizes it. Como um peixe e o gado e tudo o mais simboliza isto.
That pyramid stands as a symbol. Aquela pirâmide está ali como um símbolo. Go into the prophet's chamber and watch them 7 steps. Vá à câmara do profeta e observe aqueles 7 degraus. Where did the guard meet the challenge to bring the comer into the presence of the king? Onde é que o guarda enfrentava o desafio de trazer o que chega à presença do rei? At the top of the steps is in the 7th step. No topo dos degraus era no 7º degrau. That shows that we've got to come again with that same spirit that was on John. He introduced the Messiah. Isso mostra que nós temos de vir novamente com aquele mesmo espírito que estava em João. Ele introduziu o Messias. He was greater than all the prophets. He introduced it. Ele foi maior que todos os profetas. Ele o introduziu. And we've got to come to a place again to something that's going to introduce the Messiah. E temos de chegar a um lugar novamente, a algo que vai introduzir o Messias. How will the Messiah, the people that's believing in the Lord, unless they're constantly in the Word to know what He is? E como vai o Messias, o povo que está crendo nele, saber disto, a não ser que estejam constantemente na palavra para saber o que ele é? Daniel said, the wise shall know, but the foolish and unwise wouldn't know. Daniel disse, os sábios conhecerão, mas os nécios, os insensatos, não conhecerão. They shall know their God. Eles conhecerão o seu Deus. Now, how it shall appear in the last days is to bring the people back to the Word so that the bride will know her husband. Agora, como ele vai aparecer nos últimos dias, é para trazer o povo de volta à palavra, de modo que a noiva conheça seu esposo. Know her mate, the revealed Word. Conheça seu companheiro, a palavra revelada. That's why this has to happen. É por isso que isto tem de acontecer. It wasn't in the Reformers, wasn't in Luther, Wesley, and the Pentecostals now. Não foi nos reformadores, não foi em Lutero, Wesley e os pentecostais e os demais. Scripture says it wasn't. A Escritura diz que não foi. But it will come. That is His promise for this age. Mas isto virá. Essa é a sua promessa para esta era. We're living in the age that His coming will be in. Estamos vivendo na era na qual a sua vinda ocorrerá. She must be identified in Him. Ela tem de estar identificada nele. Any woman must be identified with her husband. For the two are one. Qualquer mulher tem de estar identificada com seu marido, porque os dois são um. And Christ's bride has to be identified with Him. For the two are one. E a noiva de Cristo tem de estar identificada com ele, porque os dois são um. And He is the Word. Not the denomination, the Word. E ele é a palavra, não a denominação, a palavra. We are to be the children of the light, and the light is the Word, which is made light for this age. Nós devemos ser os filhos da luz, e a luz é a palavra, que se fez luz para esta era. How do we know light? Except it comes from the Word. Como conhecemos a luz, a não ser que venha da palavra? Brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion, we're
joy.